que se eu quero fazer um quadro sobre séries de TV funcionar, eu preciso tirar essa logo da lista. Criada por Vince Gilligan, a série estreou em 2009, já chamando a atenção da crítica e público. Com o passar das temporadas, o sucesso do programa só se concretizou, se tornando um dos maiores fenômenos da televisão por sua aclamação universal, vinda desde o espectador médio até o mais exigente dos críticos. Mas já que assistir e falar de Breaking Bad é senso comum, vamos nos aprofundar um pouco. Uma coisa que me incomoda a respeito da maioria dos fãs da série é que eles ficam muito presos aos aspectos superficiais, como cena de ação, drogas e etc., e acabam perdendo a riqueza do conteúdo que a série tem. Desde cinema com Scarface e Requiem para um Sonho, dramaturgia com Macbeth, literatura com O Médico e o Monstro e a própria televisão com Sopranos e The Wire, Breaking Bad soube misturar inúmeros elementos de diversas mídias de uma maneira orgânica, original e profunda. Contudo, eu acho que entre todas as coisas que influenciaram a série, uma se destaca. Franz Kafka. Ou Kafkiana, galera. Franz Kafka foi um escritor tcheco que viveu entre 1883 e 1924. Tendo a maior parte da sua obra publicada póstumamente, veio se tornar um dos escritores mais influentes do século XX, e seu estilo de narrativa entrou para a história da literatura com os nomes de kafkiano ou kafkanesco. Place is full of dead-eyed douchebags, the hours suck and nobody knows what's going on, so... Sounds kind of Kafkaesque. Yeah. Totally Kafkaesque. Kafkiano, do verbo kafkanear, se define pela ideia do meio conspirando contra o indivíduo. Narrativas labirínticas que vão aprisionando e punindo o personagem sem que ele sequer saiba qual foi o crime cometido. Ou então, histórias espirais onde os personagens vão caindo em um abismo sem fundo, cada vez mais negro e perverso. Ironia, drama, humor negro e às vezes surrealismo também são característicos. Seria muito vago só dizer que Breaking Bad tem literalmente um episódio chamado Kafkiano. Então por que não damos uma olhada na obra do nosso querido Kafka e vemos se ela pode nos esclarecer um pouco a respeito dos temas da série? O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é o Veredito, considerado por muitos o primeiro conto do Kafka a conter todos os elementos da narrativa kafkiana, sendo considerado a base para as outras histórias que o Kafka viria a escrever em seguida. Então é o conto perfeito para a gente iniciar a nossa análise. Em O Veredito, o protagonista entra em uma tensa discussão com seu pai em relação a uma carta que estava escrevendo para um amigo. Sem entrar em detalhes, o maior marco desse conto foi o estabelecimento do herói kafkaniano, como são chamados os protagonistas do Kafka ou de histórias kafkanescas. Segundo Modesto Caroni, um dos maiores especialistas em Kafka do Brasil, a psicologia do herói kafkanesco pode ser definida da seguinte forma: a consciência alienada do homem moderno, constrangida a percorrer às cegas os caminhos de uma sociedade administrada de algo abaixo, torna os homens concretamente separados não só uns dos outros, como também de si mesmos. Só com isso a gente já podia ter uma boa noção de como o Walter White se encaixa como um herói kafkiano. Mas não me parece o suficiente, afinal a gente já viu toda essa questão da alienação do homem moderno no vídeo Sopranos, e como essa questão influencia todas as séries modernas. Então não me parece nada especial que tenha isso em Breaking Bad. A não ser que a gente possa encontrar no conto alguma coisa que seja um pouco mais específica do que isso. Um dos trechos iniciais de O Veredito diz: o que se devia escrever a um homem assim? Que evidentemente tinha saído fora dos trilhos e a quem se podia lastimar, mas não prestar auxílio? Devia-se talvez aconselhá-lo a voltar de novo para casa, a transferir para cá sua existência, a retomar as velhas relações de amizade, para o que certamente não havia obstáculo algum, e no mais confiar na ajuda dos amigos? Mas isso não significava outra coisa senão estar ao mesmo tempo lhe dizendo, de uma maneira tanto mais ofensiva quanto maior a consideração, que suas tentativas até agora tinham malogrado, que ele devia finalmente desistir delas, regressar e permitir que todos o olhassem com espanto como alguém para sempre de volta, que só seus amigos sabiam um pouco das coisas e que ele era uma criança crescida, pura e simplesmente necessitada de seguir os companheiros bem-sucedidos que haviam permanecido em casa. E além do mais, era mesmo certo que todo esse transtorno que seria preciso infligir a ele tivesse um sentido? Esse trecho nos remete diretamente aos primeiros episódios da série, em que o Walter White se recusava a receber a ajuda dos amigos dele, que eram mais bem-sucedidos e etc. Perceba, confiar na ajuda dos amigos
Mas isso não significava outra coisa senão estar ao mesmo tempo lhe dizendo, de uma maneira tanto mais ofensiva quanto maior a consideração, que suas tentativas até agora tinham malogrado e que ele devia finalmente desistir delas? Espera aí, Elliot, o que... Você está me pedindo para trabalhar com você na matéria cinzenta? E por que não? Você seria perfeito, é brilhante, você tem muita experiência. Bom, eu nem saberia por onde começar. Cara, você não tem nem ideia. Eu passo os meus dias só desenhando átomos numa lousa, tentando ensinar a tabela periódica pra molecada. De certa forma, esse foi o grande estopim pro início da jornada do Walter White. O orgulho, o sentimento de ser inútil perante sua própria família, etc. Muito bem, eu acho que a gente já pode aí ter uma ligação entre o primeiro conto de verdade do Kafka e o início da saga de Walter White. Então, já tá legal, a gente pode acabar o vídeo aqui e pronto. Yes, I got what I deserve. Não. Não, menina, não. Próximo conto, porra. O próximo conto que eu quero falar é também o meu conto favorito do Kafka, chamado O Artista da Fome. Em O Artista da Fome, um homem ganha vida fazendo performance de jejum em público. Com o tempo, cada vez menos pessoas dão atenção para ele, o que o leva a percorrer um caminho gradualmente mais negro e solitário em sua arte, que o leva a fazer apresentações em um circo que simplesmente esquece de ir atualizando os dias de jejum que o artista passava na jaula. Mesmo após ultrapassar todos os seus recordes, ninguém ligava, pois constava na jaula como apenas alguns dias. Assim, o Artista da Fome continuou jejuando como um dia sonhara. Mas ninguém contava os dias, ninguém. Nem mesmo o jejuador conhecia a extensão de seu desempenho, e seu coração ficou pesado. Essa foi a sua maneira, a mais estúpida mentira que a indiferença e a maldade inata puderam inventar. Já que não era o Artista da Fome quem cometia a fraude. Ele trabalhava honestamente, mas sim o mundo que o fraudava dos seus méritos. Uma coisa que precisa ser dita é que o Kafka é um dos escritores que mais apreciava o uso da metáfora de todos os tempos. Então, quando a gente fala de um artista obcecado pelo jejum e pela fome, não é literalmente só isso, mas sim uma análise psicológica e uma grande metáfora para todo artista que tenha alguma obsessão com sua obra. Seja esse artista o artista da fome com o jejum, o Kafka com as suas obras enquanto ele estava vivo, ou então um certo Walter White e seu amor pela química. Assim como o Artista da Fome, o Walter também se sentia injustiçado por ser um puta cientista reduzido a uma escolinha pública e um lava-jato. Além, é claro, de ambas as obras terem uma pitadinha de crítica aos direitos trabalhistas e etc. Eu ainda quero abordar um pouco mais sobre o Artista da Fome, mas antes eu preciso fazer um parentesão para voltar a falar um pouco sobre a série. Nesse livro, que eu já indiquei no vídeo passado sobre Sopranos, tem uma pequena análise aqui do escritor em que ele diz que todo episódio piloto tem o dever de conseguir resumir toda a essência da série com apenas uma frase ou no máximo uma cena. A gente já viu no vídeo passado de Sopranos que Sopranos passa nessa regra. O primeiro episódio tem lá os elementos que percorrem toda a série. Mas será que Breaking Bad também conseguiu fazer o mesmo? Well, technically, chemistry is the study of matter. But I prefer to see it as the study of change. Now, just think about this. Electrons, they change their energy levels. Molecules change their bonds. Elements, they combine and change into compounds. Well, that's all of life, right? I mean, it's the constant, it's the cycle, it's solution, dissolution, just over and over and over. It is growth, then decay, then transformation. It is fascinating, really. Transformações químicas. Uma das teorias mais discutidas entre os fãs é a teoria das cores, que mostra como cada personagem da série vai mudando suas roupas e cores conforme o seu personagem evolui ou se sente. Por exemplo, a Marie, que usa roxo praticamente a série inteira, e simboliza, entre outras coisas, a devoção e a sinceridade, características marcantes da personagem, até os episódios finais, onde começa a usar preto, simbolizando o luto. Essa teoria já foi confirmada pelos criadores da série, onde as mudanças de cores não só significam a mudança dos personagens,
mas também é uma alusão às transformações químicas que vimos no episódio piloto, o que deixa claro o tema principal da série: transformação. De professor de química a chefe do crime, ou de garoto maconheiro engraçado para um adulto complexo e trágico, toda a série remete constantemente à mudança. Parafraseando o grande Raul, todos os personagens são metamorfoses ambulantes. Então, será que tem alguma obra do Kafka que a gente possa relacionar com o tema transformações? A Metamorfose é uma novela escrita por Franz Kafka, publicada pela primeira vez em 1915. Veio a ser o texto mais conhecido, estudado e citado da obra do Kafka, e um dos mais discutidos da história da literatura. Nele, Gregor Samsa é um caixeiro viajante frustrado que luta para sustentar sua família, até que um dia acorda metamorfoseado em um inseto. O livro então se desdobra em como essa transformação afeta os membros da família Samsa, que vão se distanciando cada vez mais do personagem conforme perdem a esperança de que ele volte a ser quem ele era. E se eu disser que Breaking Bad trata-se de uma grande repaginada desse clássico kafkiano? Para isso, eu quero recorrer mais uma vez a uma citação do Modesto Carone, que diz a seguinte coisa: a Metamorfose deve ser lida em primeira linha não como uma novela de fantasia, mas sim como uma trágica história de família. Como eu disse no início do vídeo, as pessoas foram ficando cada vez mais cegadas pela grandiosidade catártica de Breaking Bad e foram ignorando cada vez mais a sua essência dramática de uma trágica história familiar. É por isso que muita gente torce pro Walter White mesmo depois de todas as merdas que ele fez, ou porque chamam a Skyler de uma vadia chata quando ela é a única entre os dois que está realmente preocupado com a família White, ou, pior entre todas as coisas, é considerar o episódio da mosca chato ou inútil. Pois bem, eu agora me proponho a explicar por que eu considero o episódio da mosca o melhor episódio de Breaking Bad. Primeiramente, uma coisa que precisa ser notada é que o episódio da mosca é o episódio que vem logo após o episódio que se chama Kafkanesco, o que não é coincidência. Uma das coisas mais discutidas entre os fãs de A Metamorfose é qual inseto Gregor se transformou. Muitos dizem que é uma barata, outros dizem que é um besouro, mas a verdade é que numa escala de importância isso se encontra em não importa porra nenhuma. O inseto é apenas a representação de algo asqueroso e repugnante, independente do que seja. Inclusive, o filme que é considerado a adaptação mais interessante da obra é justamente o filme A Mosca, do David Cronenberg. Tanto em Breaking Bad quanto na vida real, a mosca é o símbolo da metilamina, o principal líquido na produção da metanfetamina. No episódio A Mosca, o Walter e o Jesse tentam matar uma mosca para que ela não contamine a produção. Quando já estão exaustos, o Walter começa a querer desistir. O Jesse então pergunta se isso não ia atrapalhar a produção por causa da contaminação. O Walter então diz: o que é simplesmente uma das melhores frases curtas da história da TV. Essa frase e esse episódio representam um ponto de ruptura entre o Walter White e o Heisenberg. O momento exato em que Walter chega à conclusão que já havia ido longe demais com aquilo. O ponto sem volta. As declarações que o White faz nesse episódio, além da relação de amizade que ele tem com Jesse aqui, foram os últimos momentos em que ele realmente agiu como Walter White. Após esse episódio, todas as decisões e ações dele foram totalmente heisenbergianas. E isso muda apenas no final da quinta temporada, onde o White tem sua redenção. E justamente na quinta temporada, temos um plano detalhe mais uma vez mostrando a mosca. Walter White é como Gregor Samsa, e Heisenberg, provindo da mosca da metanfetamina, é sua metamorfose. Ou seja, a mosca na série representa justamente a condição do Walter White como algo repugnante e asqueroso, que distancia cada vez mais a sua família conforme cai num buraco negro de decisões e metamorfoses. Mas como eu já disse, parte essencial da narrativa do Kafka é como o mundo conspira contra o seu protagonista, sem que ele seja necessariamente culpado pelas coisas do qual ele está sendo punido. Da mesma forma que o Gregor não teve culpa de virar um inseto, o White não teve culpa de virar Heisenberg, nos remetendo um pouco à filosofia de Rousseau de que é a sociedade que transforma o indivíduo, e não o contrário. Tanto Gregor quanto White sofriam abusos de seus familiares e seus chefes, sem nunca conseguirem alcançar as glórias que desejavam.
Foi a falta de reconhecimento por sua obra que levou Walter a virar um criminoso. Podemos então usar a narrativa de Kafka para justificar os atos de Heisenberg? Não exatamente, e eu vou tentar explicar o porquê. Apesar da dificuldade e monstruosidade do mundo insensato e sádico do Kafka, que nada mais é que um reflexo do nosso próprio mundo, novas visões e interpretações da sua obra sabiamente representaram esse estado de vida na forma de um labirinto. E como todo labirinto, é possível chegar ao seu fim. Dessa forma, podemos fazer a seguinte alusão. Ao final de A Mosca, Jesse consegue matar o inseto, simbolizando que, ao final da história, Jesse teria, enfim, sua liberdade do mundo de caos e desespero que havia entrado. Já Walter desiste de caçar o inseto e ao final do episódio vemos que aquele inseto continuava a sua espreita. Uma diferença importantíssima separa Walter de ser uma alusão perfeita a Gregor de Metamorfose. Walter gostava de sua condição como um monstro. You're goddamn right. Nos últimos episódios, a gente vê que Walter White se preocupava cada vez menos com a sua família, até chegar ao ponto de não se preocupar mais com ela de jeito nenhum, apenas ligando pro seu poder e pro status que ele havia alcançado. Mas o que levou o Walter a se apegar tanto à vida que escolheu? O cara era uma pessoa normal, não é? Volto novamente para o conto O Artista da Fome. Em sua análise, Modesto Carone nos diz: para o artista, jejuar significava vida e morte. Quando suas performances deixam de ser populares, ele se transforma em um pobre diabo num circo de aberrações. No final, leva seu desejo de jejuar até o limite. Mas nem ele nem os espectadores sabem quantos dias ficou sem comer. Ele jejua até a morte. Quando está agonizando, admite que o ato de jejuar, para ele, não era apenas fácil, mas também necessário. Para o artista da fome, sua arte é um modo de existir. E a perfeição, sendo essa o ponto em que fica satisfeito, significa a morte. Sendo assim, a metanfetamina não era apenas uma forma de sobreviver e sustentar sua família em um mundo injusto, até porque Walter teve a oportunidade de sair dessa vida várias vezes. A produção de metanfetamina, na verdade, era sua arte, seu sentido de vida. Ele não faz por necessidade de dinheiro, mas por necessidade de um sentido, de uma função no mundo. Eu sempre quis que vocês admirassem meu jejum, disse o artista da fome. Nós admiramos, retrucou o inspetor. Por que não haveríamos de admirar? Mas não deviam admirar, disse o jejuador. Porque eu preciso jejuar, não posso evitá-lo. Bem se vê, disse o inspetor. E por que você não pode evitá-lo? Porque eu não pude encontrar o alimento que me agrada. Se eu o tivesse encontrado, pode acreditar, não teria feito nenhum alarde e me empanturrado como você e todo mundo. Estas foram suas últimas palavras. Mas nos seus olhos embaciados persistia a convicção firme, embora não mais orgulhosa, de que continuava jejuando. Walter, assim como o artista da fome, nunca encontrara seu alimento, tomando para si a metanfetamina e a química como essência de sua vida. Eu queria chamar a atenção também para o foco que tanto Vince Gilligan quanto Franz Kafka dão para o olhar do protagonista no final de suas obras, respectivamente o Breaking Bad e o Artista da Fome. Eu acho ambas passagens belíssimas que demonstram perfeitamente a condição dos protagonistas em relação à sua obsessão artística, que junto com o tema de transformação são as duas coisas que dão a essência para Breaking Bad. Além disso, eu também queria dizer que o episódio da Mosca não é apenas genial por fazer essa relação entre a Metamorfose e Breaking Bad, mas é também um episódio muito bem dirigido e muito bem escrito. A direção do episódio é toda feita como uma câmera subjetiva pelo ponto de vista da mosca, como se a mosca fosse a câmera do episódio, perceba isso. A iluminação do episódio também dá um foco como se fosse uma coisa meio teatral, dá luz nos personagens e o resto meio escuro. E o próprio diálogo lembra muito peças shakespearianas. Então chegou a hora de mais um Hora da Conclusão do vídeo. No vídeo de hoje, nós vimos que o episódio da Mosca é o melhor episódio de Breaking Bad. E também vimos como Franz Kafka se provou como um dos maiores influentes do século XX, influenciando uma das maiores séries. Muito bem, agora
vamos fazer algumas indicações. Primeiramente, eu queria indicar esse livro aqui, Vamos Cozinhar, o guia completo e não autorizado da série Breaking Bad. É um dos livros mais completos sobre qualquer série de TV que eu já vi sair no Brasil. Nesse livro você vai encontrar análises de todos os episódios, incluindo curiosidades, entrevistas, ensaios filosóficos e assim por diante. Então, para quem é fã de Breaking Bad, isso aqui tem tudo que você precisa saber a respeito da série. Você tem imagens ilustradas, você tem textos introdutórios, tem um monte de coisa sobre a produção, edição, a forma de filmagem da série. Então, tanto para quem gosta da parte mais técnica quanto da parte mais de curiosidades, esse livro aqui. E também, claro, Franz Kafka, né? É um dos meus escritores favoritos. E esse livro aqui é muito bom, porque ele vem vários dos contos principais do Kafka, inclusive todos os que eu citei aqui, incluindo a Metamorfose, e é um ótimo lugar para você se introduzir na obra dele. Se você gostar desse aqui, você pode ir atrás do Processo depois e também do Castelo e outras obras que você encontrar do Kafka por aí. Para finalizar, eu também queria agradecer a todo mundo que gostou do vídeo de Sopranos. Se você ainda não assistiu, assista, que o vídeo está bem legal. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar e mandar para os seus amigos fãs de Breaking Bad ou de Kafka. Eu acho que é isso, galera. Obrigado por tudo, obrigado pela atenção. Desculpa qualquer coisa e valeu.